Bom dia, boa tarde, boa noite, amada igreja, tudo bem com vocês? Dando início a mais um Culto Kids, gostaria de estar começando esse momento com uma oração. Vamos abaixar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, que o Senhor possa estar abençoando esse momento de louvor e que a gente também possa estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Jun e hoje a gente vai continuar explicando sobre o credo. Então, antes vamos relembrar ele de novo? E ele é assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu em Hades, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Mas hoje a gente só vai falar sobre a parte: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas essa parte é um pouco complicada, né? Afinal, quem era Pôncio Pilatos? Então, primeiro a gente vai precisar dar uma contextualizada. Jesus morreu em Jerusalém, que ficava na Judéia. Então, da mesma forma que a cidade de Presidente Prudente fica no estado de São Paulo, Jerusalém ficava na Judéia. E esse cara, o Pôncio Pilatos, era o governador de Judéia. Então foi em seu território que Jesus sofreu, morreu e foi crucificado. E depois que Jesus morreu e desceu ao inferno, ele ressurgiu, ele venceu a morte, ressuscitou e agora está no céu, junto com Deus, e um dia ele ainda vai voltar para julgar todos nós, inclusive eu e você. E é por isso que nós precisamos estar sempre alertas e preparados, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E hoje a palavra ela é muito especial, ela foi feita pela pastora Eliana, lá da Igreja Rones da Liberdade, e ela vai contar a história de um missionário muito importante pra gente, que é o Takeo Munobe. Então, aproveitem. Nasceu um menino. Os pais ficaram muito felizes de ver aquele bebê. Que menino lindo! E os pais resolveram dar o nome para ele de Takeo. Takeo é o menino, assim como outras crianças, que gostava de brincar. Takeo ajudava seus pais no que eles precisavam, talvez na limpeza. E Takeo foi crescendo. Um dia, Takeo teve uma experiência sensacional.
Ele foi andar de trem. Você já andou de trem? Nossa, ele ficou impressionado. Como era grande, como tinha tantos bancos. E quando ele olhava pela janela, tudo parece que ia bem mais rápido. Você sabe imitar o barulho do trem? Você sabe como o trem faz? Faz junto comigo. Takeo achou tão sensacional, tão o máximo, que ele disse para ele mesmo: um dia, quando eu crescer, eu vou querer trabalhar com esse trem. Essa máquina é enorme e é muito legal. Quando chegou o tempo de Takeo ir para o ensino médio, ele falou para o seu pai: olha, pai, eu vou para Tóquio estudar porque lá tem uma escola que ensina a trabalhar com os trens. E o seu pai falou: vai, meu filho. E ele foi lá longe estudar sobre como trabalhar com trens. Depois de alguns anos de estudo, finalmente Monobe pôde trabalhar na companhia de trens. Ele ficou tão feliz, aquilo era o sonho da vida dele. Até que um dia aconteceu uma coisa muito triste. Ele tinha um amigo e eles estavam trabalhando, quando de repente o amigo sofreu um acidente. Takeo ficou tão triste. Segurou o amigo nos seus braços e ficou pensando: e agora? Mas para quê? Como é essa vida? Que a gente estava tão bem rindo até agora e de repente ele foi. O que significa essa vida? Por que a gente morre? Por que essas coisas acontecem? E ele estava muito angustiado. E ele começou a buscar resposta em vários lugares. Takeo foi falar com seu pai, mas não encontrou resposta. Takeo foi procurar em muitos lugares e não encontrou resposta. Até que um dia, Takeo foi num lugar chamado Kamisua. Lá, eles estavam falando de Jesus. E ele ficou tão feliz porque Jesus respondeu aquelas perguntas que ele tinha lá dentro do seu coração. Takeo disse assim: eu quero esse Jesus, porque ele respondeu tudo aquilo que está dentro de mim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E Takeo conheceu a Jesus. Depois disso, ele falou assim: nossa, eu quero saber mais sobre Jesus, porque Jesus é tão importante para mim. Um dia ele estava num culto, ele sentiu que Deus estava chamando ele para o seu trabalho. Foi assim que Takeo foi estudar no seminário de Tóquio. Quando Takeo se formou, o bispo Nakada falou assim: olha, eu vou te mandar para uma igreja. E é bom que você não vá sozinho. Takeo conhecia Sayoko. Sayoko também era sua colega lá no seminário. Takeo casou com Sayoko e foram nomeados para a cidade de Otaru, que fica lá em Hokkaido. Takeo saía nas ruas falando de Jesus. A esposa Sayoko sempre ia com ele, carregando o filho nas costas e também com um lampião na mão pelas ruas de Otaru. Algumas pessoas foram ouvir o que ele tinha para falar, mas outras pessoas não gostavam muito não e começaram a tirar bolas de neve. Mas mesmo assim, Takeo e Sayoko continuavam falando de Jesus. Um tempo depois, o bispo disse para ele: eu vou te mandar para a cidade de Shinagawa. E lá começaram a falar de Jesus e outras pessoas puderam conhecer o Senhor Jesus. Shinagawa ficava perto do porto de Yokohama. Muitas vezes, Takeo ia lá para o porto, ia para se despedir das pessoas que estavam viajando para o Brasil. Ele ia falar tchau e pensava assim: puxa, será que eu vou ver essas pessoas de novo? Puxa, essas pessoas estão indo para um lugar onde a língua é muito diferente, os costumes são muito diferentes. Como é que eles vão viver lá? Então Takeo começou a orar ao Senhor. Senhor, manda pessoas para falar de Jesus, manda pessoas para ajudarem eles. E Takeo foi orando, até que um dia Deus disse para ele: olha, Takeo, vai você. Ele falou: eu?
Senhor, eis-me aqui. Deus deu uma promessa para ele. Vai, porque eu vou estar com você. Então ele e a Sayoko foram falar com o bispo. E o bispo deu toda a bênção para que eles pudessem ir pregar em outra terra. Depois que Takeo fez todos os preparativos, ele mesmo agora ia viajar para o Brasil. E ele entrou no navio Shikomaru. Quando estava no navio, Takeo continuou falando de Jesus para as pessoas. Ele dava estudos bíblicos, cantava com as pessoas, ele falava de Jesus e tinha oportunidade de conhecer muitas pessoas. Assim, no dia 15 de julho de 1925, Takeo chegou no Porto de Santos, a terra da sua missão. Em Santos, ele pegou um trem e chegou até São Paulo. Um tempo depois, ele falou: olha, eu tenho uns amigos na cidade de Registro, acho que eu vou visitá-los. Lá na cidade de Registro, havia muitas pessoas trabalhando, ele ajudava alguns que estavam às vezes na lavoura, às vezes ele ensinava japonês para as crianças e assim, de noite, ele podia pregar do evangelho. Para quantas pessoas Takeo falou de Jesus? Como foi bom! No ano seguinte, foi a vez da esposa Sayoko vir ao Brasil com os filhos. Quando a Sayoko chegou, Monobe achou que era um bom momento para eles se mudarem para São Paulo. Assim, ele alugou um quartinho, uma casinha bem pequenininha nos fundos de outra casa maior. Ali, Monobe morou com a esposa Sayoko e os filhos. E também, ali naquele lugar, ele botou uma plaquinha que passou a se tornar também a igreja. Ali eles se uniam, lá na Rua Conde de Sarzedas, número 7. Takeo, então, saía para visitar vários irmãos que estavam espalhados pelo interior. Takeo estava sempre viajando e falando de Jesus para quem quisesse ouvir. E viajava bastante. Foram tempos muito bons, mas também muito cansativos. Mas Takeo perseverava e viajou muito. Enquanto Takeo estava fora, Sayoko cuidava da igreja junto com outros membros da igreja. E Sayoko começou então a costurar chapéus. Ela fazia chapéus para ajudar de pagar aluguel, de comprar as comidas e aquilo que eles precisavam. Mas acima de tudo, Sayoko confiava em Deus. Ela tinha um armário lá na casa dela onde estava escrito: Deus proverá, porque ela sabia que acima de todas as coisas era o Senhor quem providenciava tudo aquilo que eles precisavam. E assim, Sayoko e Monobe continuaram falando de Jesus por um tempo, confiados no Senhor, obedecendo o que o Senhor precisava para eles. Outros pastores chegaram para falar de Jesus e novas pessoas começaram a conhecer o Senhor Jesus. E foi assim que a Igreja Holiness começou em vários lugares pela ajuda de muitas pessoas. Foi o começo da Igreja Holiness no Brasil. Nós aprendemos algumas lições com a vida do Monobe, com a vida daqueles que conheceram o Senhor Jesus, com aqueles que trabalharam pelo Senhor Jesus. Queremos ouvir a voz de Deus e o que Deus nos mandar nós vamos obedecer. Uma outra lição que nós aprendemos: o Senhor é o nosso Deus provedor. E mesmo que as dificuldades cheguem, nós aprendemos que nós não devemos desanimar, mas nós devemos confiar no Senhor e seguir em frente. Takeo Monobe viveu uma grande aventura quando conheceu Jesus. E valeu a pena, porque essa bênção chegou até nós. E Takeo Monobe agradou o coração do Senhor. Você gostaria de viver essa aventura com Jesus? Deus vai estar sempre conosco. Vamos continuar a aventura que o pastor Monobe viveu com Jesus.